Salve, galera! Ontem tivemos aí o jogo da Copa do Nordeste, né? O clássico Fortaleza e Ceará. Ceará levou a melhor, hein? Ceará venceu a equipe do Fortaleza por 1-0, né? O Ceará precisava vencer, né? O Ceará que nesse momento conseguiu entrar dentro do G4, né? Tem 9 pontos, mas precisa ainda vencer os 2 próximos jogos para poder garantir a sua classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste. O Fortaleza fica com 8 pontos, né? Mas ainda não tem nada garantido, porque o quinto colocado tem 5. Então a equipe do Fortaleza tem que voltar a pontuar para poder garantir a sua classificação para a fase de quarta de finais da Copa do Nordeste. Vamos acompanhar aqui as últimas informações da Copa do Nordeste. Realmente do Rai Ramos. Na jogada anterior, né? Tinha acertado o outro que o goleiro realmente desviou, fez uma defesaça. Vamos ouvir então os técnicos, o Mancini e o Vojvoda, depois de mais essa vitória do Vozão, com linda festa das torcidas para variar no Castelão. Vamos lá. Temos que valorizar muito essa vitória, porque nos dá a possibilidade de voltar ao G4, de dar moral, né? Eu dizia antes que nós temos um time ainda em formação, ainda em construção, e jogamos contra uma equipe que tem já um tempo, uma longevidade muito maior, e isso repercute muito emocionalmente dentro da partida, né? Então hoje a gente, além de ter vencido, de ter voltado ao G4, de ter recuperado essa confiança, convicção, também é importante porque te dá uma bagagem emocional. O primeiro que quiere ganar soy yo, ¿me entiendes? Y el que sufre la derrota es o torcedor y yo también a la par de o torcedor. Más ya vamos a recuperar a Calevi y a todos los jugadores que están fuera y después será una decisión de treinador. Muchas veces acerto, otras veces erro, como todos. Más o confío en la derrota, mucho más en meus jugadores. Quanto a la Mao que você fala, eu vi Mao desde fora, mas não analisei, não temos o VAR hoje. Arbitragem bom, me gostou a arbitragem. Parabéns à arbitragem. Eu perdi e falo bem de arbitragem porque a verdade é que é muito bom. Não posso falar ruim porque é verdade. Tá aí o Vojvoda aí, que como eu falei, linda festa das duas torcidas, mosaico ali. É sempre um espetáculo. Maravilhoso, né? Da torcida. torcida. Do Dragon Ball ali. É maravilhoso, né? E o Vojvoda sem colocar a culpa na arbitragem. Eu achei ótimo isso, Abel. Assumindo, dizendo, às vezes eu acerto, às vezes eu erro. Porque teve um lance ali de mão, né? Poderia ter sido marcado o pênalti para o Fortaleza. Ele até diz que acha que foi, mas não vai entrar nisso, porque ele achou a arbitragem boa. Olha, muito raro a gente ver isso no futebol brasileiro. Muito raro. Ele perdeu o jogo. Achei que era arbitragem boa. E ele falou, a arbitragem é boa. Não, achei que era raro ver a arbitragem boa no Brasil. Também. É raro ver um técnico perdedor com um lance que ele poderia estar discutindo, questionando, falar, a arbitragem foi boa. Eu perdi e a arbitragem foi boa. Olha, parabéns, bato palma, porque esse cara é diferente. Esse cara sai do lugar comum dos técnicos brasileiros, que normalmente, transferir responsabilidade. Perdeu o jogo, a culpa é da arbitragem. Ninguém assume isso. Ele foi lá e assumiu. Esse é o lance, ó. A reclamação. Os jogadores na hora ali. Aí. E seria dado, né? Com o VAR seria dado. Não tem VAR, né? Não tinha VAR no jogo de ontem. A gente vê que não é intencional, mas não precisa ser intencional para ser pênalti. Já cansei de ver jogos do Brasileirão mesmo, os árbitros darem esse pênalti. É muito interpretativo, sim. O braço está aberto, como é que fala? Movimento antinatural. Movimento antinatural. Para mim não era antinatural, ele sobe para cabecear. Ampliando o espaço corporal, não é esse? Não é esse o termo? João achou horroroso, mas é esse. Mas eu não sei se... Eu não interpreto dessa forma, mas aí, é claro, tem gente que vai interpretar como pênalti, um movimento antinatural ou não. Mas de qualquer forma não foi dado e segue o jogo. Depois do gol, o Fortaleza pressionou bastante, né? Criou, teve oportunidades lá, mas... Richard foi muito bem, goleiro do Ceará. Fechou o gol. Foi muito bem. Da partida. O Ceará tem sido uma pedra no sapato do Vojvoda. O Vojvoda amado pela torcida. Qualidade local, né, Abel?
pela torcida do Fortaleza, o Fortaleza conquistando títulos, chegou à final da Sul-Americana, enfim. Mas tem sido uma pedra no sapato aí o Vozão. É o que você falou, rivalidade local, amigo. O Ricardo também defendeu essa sensação. Nem a gente viu recentemente o Vasco jogando contra o Flamengo, dificultando. Mesmo o Ceará hoje sendo, né, um time que está na segunda divisão, desmontou muito daquela equipe que tinha ido bem, né, sob o comando do Dorival Júnior. Ainda assim, quando você vai para esse duelo ali, a rivalidade equilibra as forças, porque os caras entram com toda a força, toda a disposição, toda a vontade. E lembrar que ele tem o Campeonato Cearense, né? Isso foi só a Copa do Nordeste. O Ceará... Um empate e uma derrota. Dois clássicos. O primeiro foi 3-3 nessa temporada, agora a vitória do Ceará. No passado também o Ceará venceu e estava num momento muito difícil. São 21 anos de invencibilidade do Ceará na Copa do Nordeste contra o Fortaleza. Diga, Natália. Não, o Ceará ele vem mostrando algumas características de evolução do que é o coletivo hoje, né, do futebol do Ceará. O começo da temporada, alguns questionamentos, algumas questões ali coletivas do funcionamento da equipe e começa a dar sinais. Ontem sofre muita pressão do Fortaleza e consegue segurar. Fez um jogo competitivo. Olhando para o que vai ser a Série B, fundamental que o Ceará consiga uma evolução agora, né? Consiga subir cada vez mais o nível competitivo, porque não vai ser fácil. É um dos favoritos da B, o Ceará? Para voltar para A? Para mim já era ano passado, né? Candidato. E não aconteceu. Ano passado não aconteceu. A Série B ela é muito louca, perigosa, né? Você acha que tem uma condição boa de disputar, errou em alguma decisão e de repente você está embaixo, está buscando, na verdade, fugir da zona de rebaixamento. Se eu não estou enganado, nivelado. O Ceará no passado, nas primeiras rodadas, o primeiro turno, ele ainda figurava ali na parte. Depois ele desceu muito, né? Depois ele é muito nivelado, você não tem uma distância grande entre os times, né? Não. Então você pode ganhar e perder. Isso já acontece na Série A, mas na Série B ainda mais, né? Qualquer jogo tá aberto. Não, na Série A você tem um bloco de favoritos já consagrado, né? Na B, com exceção de 1 ou 2, o resto todo mundo pode. Sim. Todo mundo tem chance. Eu vejo que, obviamente, a gente tem que esperar o campeonato começar para ver como os times estão, com várias mudanças, claro. Mudança de técnico, mudança de elenco. Mas o Ceará, antes de começar, é um dos candidatos. O Ceará, Goiás, Curitiba, Santos, principalmente esses Curitiba, Goiás, Ceará que ficam Novo Horizontino, né? América Mineiro. Sabe jogar. Lembrando que sempre ali. Que esses são os chamados ioiô, né? América Mineiro, Curitiba, Goiás, tem Avaí. Sim. Aí tem, obviamente, o Santos, tem o Guarani, Ponte Preta, nem tanto, né? O Guarani fica uns 2 anos ali, sobe, não sobe, aí cai muito. Foi muito mal no Campeonato Paulista, quase caiu no Paulistão. Não dá para saber como vem Guarani e Ponte Preta. A disputa na temporada passada... Mas o Novo Horizontino é fortíssimo. A disputa da temporada passada para as últimas vagas ali foi um negócio de maluco, né? Última rodada, com expectativa de que um ganhasse, tomou virada. Foi um jogo foi um campeonato muito disputado. A Série B tem uma tendência daí. Não citamos o esporte. O esporte é sempre fortíssimo. Ano passado estava cotadíssimo para subir e perdeu força na reta final. O esporte, sim, muito mais que o Ceará, teve perto de subir, não teve? Muito perto. Mas não teve fôlego na reta final, né? Faltou fôlego. Perdeu o gás ali. A gente tem uma tela com os números do Vojvoda contra o Ceará. Vamos dar uma olhadinha nesses números? Eu fiquei me lembrando, é óbvio que a situação é bem diferente, a do Felipão no Galo e a do Vojvoda no Fortaleza. O Vojvoda muito mais consolidado e tal, mas ontem falávamos aqui, o professor estava aqui e muitos torcedores do Galo, não ganha clássico do Cruzeiro, vai embora, tchau Felipão, perdeu do América, Olha aí, Vojvoda. 8 derrotas em 18 jogos contra o Ceará, com 5 vitórias e 5 empates. Ele mais perdeu do que qualquer outra coisa contra o seu mais tradicional adversário. Exatamente, mas isso não condiciona o trabalho futebol não é só o clássico local. O futebol é muito maior do que isso. Mas derruba muito técnico. Não é o caso do Fortaleza, mas derruba muito Aí técnico. A questão do dirigente, da confiança do dirigente no técnico que ele escolheu, do dirigente também não querer transferir a culpa
para outros, a culpa do técnico. Eu escolhi o técnico, mas ele é ruim, então vou mandar ele embora e vou botar outro no lugar. Mas você que escolheu também não é ruim como dirigente? Então o dirigente que é bom, ele entende o seguinte, esse jogo aí é um jogo na temporada. E a convicção do Marcos. Coisas muito mais importantes. E como você falou, e como a gente está, muitas vezes um time está mais estruturado, um está na A, outro está na B, mas chega ali o jogo fica igual. Sim. Mas você tem dúvida que o que aconteceu com o Felipão tem muito da influência de 2 derrotas para o Cruzeiro? Claro que tem. Na Arena? E da proximidade com o encontro de novo, né? Na final agora do Mineiro. A convicção é fundamental para uma administração, né? Para um planejamento de futebol. E olhar o macro, não só os clássicos, como você falou, né, Eugênio? O Lúcio está aqui, né? Lá se vive essa maluquice. Conhece muito o campeonato do futebol gaúcho de perto. Quantos técnicos já não foram demitidos de Inter e Grêmio por Grenais? Agora, recentemente, milhares. Eu vou lembrar de galera, eu concordo também. A equipe do Fortaleza caiu muito de rendimento, hein? Fortaleza precisa melhorar aí, porque tá complicado. Tá complicada a situação aí do Fortaleza. Vai jogar a Sul-Americana, tem Campeonato Brasileiro iniciando, temos Copa do Brasil. E é uma equipe que é boa, é uma equipe bem competitiva. Mas esse ano a equipe do Fortaleza ainda não embalou e está tendo muitas dificuldades para poder enfrentar o seu rival, né, que é o Ceará. O Ceará tem levado vantagem nos últimos jogos e o Vojvoda, na minha opinião, não está balançando no cargo ainda. Tem muita confiança da diretoria do Fortaleza, já teve várias vezes que o trabalho oscilou, mas depois o trabalho começou a andar. Então a diretoria do Fortaleza provavelmente não vai demitir o Vojvoda por causa desse resultado contra a equipe do Ceará. Né, no Fortaleza não funciona dessa forma. Então, assim, na minha opinião, precisa melhorar, porque esse ano é muitas competições e vou digo mais, o Fortaleza esse ano não pode abandonar o Campeonato Brasileiro para jogar outras competições. Porque se esse ano, pode gravar o que eu tô falando, se o Fortaleza largar o Brasileirão para querer jogar Sul-Americana, Copa do Brasil, vai cair para a 2ª divisão. Porque esse ano tende a ser mais competitivo. E vamos também, galera, acompanhar o outro clássico. Tivemos outro clássico também, galera. Tivemos também o jogo também do Bahia e Vitória, né? O Bahia virou contra a equipe do Vitória, né? E agora resta mais 2 jogos, né? São mais 2 jogos para poder terminar essa fase de grupos. E depois iniciaremos aí as quartas de finais da Copa do Nordeste. Lembrando que o Fortaleza e o Ceará ainda não estão garantidos ainda na próxima fase. Né, o Ceará com 9 pontos e já a equipe do Fortaleza com 8 pontos na 2ª colocação, mas o 2º colocado e o 5º se são separados por 3 pontos, então ainda não está garantido ainda na próxima fase, vai depender muito dos 2 próximos jogos. E deixa nos comentários o que vocês acharam desse jogo entre a equipe do Fortaleza e a equipe do Ceará, galera. Será que o resultado foi justo, 1-0? Será que realmente teve aí pênalti a favor da equipe do Fortaleza? Deixa nos comentários a opinião de vocês e não esqueça também de deixar seu like, inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.